Deixa eu pegar aquele ponto que você deixou no final do último segmento, Caio, quando você fala da reaglutinação de forças políticas. Aí gostaria de passar a palavra para você, Daniel, com o seguinte pedido. Como é que você avalia a situação da direita, particularmente a direita bolsonarista, pouco depois do anúncio do secretário de Estado americano Marco Rubio, do qual já falamos, do anúncio dele? O deputado Eduardo Bolsonaro posta numa rede social uma grande exaltação dessa medida, dessa ação, e dá um passo além. Ele diz, o que o Rubio fez foi tratar de combater regimes como o cubano, que é o regime no qual Moraes e o governo brasileiro estão tentando transformar o Brasil. Ele sobe um pouco, ainda mais, o tom, sugere que os americanos detestam o regime. É mais do que ele falou até aqui. William, eu sempre digo, é inacreditável como os governadores de direita, de centro-direita, que pleiteiam o apoio de Bolsonaro, que pleiteiam, sonham com uma candidatura presidencial em 2026, estão sendo absolutamente incapazes de elevar o tom contra o lobby que está sendo feito pelo Eduardo Bolsonaro em Washington por sanções e por tarifas ao Brasil. Outro dia, Tarcísio de Freitas, junto com Ronaldo Caiado, junto com outros governadores de direita, estavam cobrando mais empenho do Lula em ligar para o Trump, em negociar. Ora, é uma negociação impossível no momento e que não existe. Óbvio que o governo brasileiro tem um cardápio limitado de ações, não está sendo criativo, mas convenhamos que a negociação hoje, de fato, não existe por causa da impossibilidade colocada por Donald Trump e pelo governo americano, estimulado por Eduardo Bolsonaro. Agora, isso os governadores de direita não podem falar sem criar um imenso desgaste na base que eles tanto procuram. Então, eu percebo esses governadores ali com os 20%, 30% de votos cativos do bolsonarismo que eles sonham em herdar, e isso os impede de qualquer discurso com racionalidade, um discurso adulto, um discurso que coincide, inclusive com os pleitos do setor privado, que não é radical. Lorival, nesse caso, a gente viu e tivemos a oportunidade de tratar isso aqui mais de uma vez, mas não adianta essa questão estar parada no ar diante de nós, que é a convergência entre o que o Trump possa imaginar que ele veja como espelho em Bolsonaro, perseguido por ter, enfim, contestado o resultado de uma eleição, que é a mesma coisa que o Trump fez. Então, há ali, como você assinalou várias vezes aqui, é uma tese que você tem reiterado com frequência, o Trump vê no Bolsonaro um espelho e a necessidade de corrigir a própria biografia em função dessa imagem dele refletida. Mas há um componente político-ideológico que permeia várias das instâncias tradicionais americanas de relações bilaterais com países como o Brasil, que não arrefece, ao contrário, parece que aumenta a capacidade dessas vozes, muito ligadas ao MAGA, de levar as agências americanas tradicionalmente adeptas ao que o Daniel acabou de dizer, as negociações formais, clássicas, convencionais, que abrangem Tesouro, abrangem Secretário de Estado, abrangem agências diversas americanas, inclusive, por exemplo, no setor da saúde. Nós não estamos vendo isso acontecer? É um cerco, né? E vão se agregando. Acho que a infiltração nas camadas ela aumentou hoje com, na verdade, a crítica a uma política, ou a punição, ao castigo por uma política pública, né? Uma política de saúde. Você está falando dos mais médicos. Dos mais médicos. O alvo é Cuba, mas acertou numa política pública do PT e também num tema que encontra enorme ressonância na classe médica brasileira. Os médicos brasileiros se voltaram contra o PT, se tornaram antipetistas, não são todos, mas uma fatia substancial da classe médica por causa dos mais médicos, né? Tocou numa ferida muito grande, que é
esses médicos, em sua maioria cubanos, mas também de outros países, aceitaram ir para rincões do país para os quais os médicos, que em geral são de classe média, consideram que existe muito investimento neles, não queriam ir. Não queriam ir e não queriam que ninguém fosse, não queriam que estrangeiros fossem, porque isso acabou violando, digamos, invadindo uma reserva de mercado dos médicos brasileiros, ao aceitar médicos de outros países sem a validação do diploma, né, aquele processo todo. Então, é uma questão corporativa essa. E aí isso vai encontrar enorme ressonância, tenho certeza, nos próximos dias aqui no Brasil, isso vai ressoar muito e vai trazer novos contingentes da opinião pública brasileira em favor dessa ofensiva do governo Trump contra o governo brasileiro. Então, assim, acho que a história de que as medidas do Trump, elas necessariamente provocam o nacionalismo, o patriotismo, tudo isso é verdadeiro, mas numa sociedade tão dividida, eu acho que ele vai encontrando, como numa infiltração mesmo, ele vai encontrando novas fragilidades, novos espaços e vai ocupando e vai incendiando essa opinião pública brasileira. Isso acontece também em outros países aqui da América Latina. Então, conforme isso vai evoluindo, eu acho que esse caráter de tempestade perfeita vai só se ampliando. Essa imagem do cerco, né, foi interessante que a gente usou ela outro dia, né, de ir enxergando, acompanhando os movimentos do governo Trump, né, cercando o Brasil pelos lados, né. Hoje, por exemplo, me deu uma informação, um empresário que tem muita relação com os Estados Unidos, que disse, Thaís, no USTR, que é o órgão de comércio, né? Tem 30 pessoas lá escrevendo o acordo com a China, escrevendo o acordo com o Japão e com a União Europeia. Você acha que eles vão parar para olhar para o Brasil? Quem está encarregado do Brasil está encarregado para fazer outra atuação. O comércio, não é nem assim, lá no ISTA, não conseguiram identificar. Mas vem cá, vocês receberam uma ordem de que vocês não podem tratar o Brasil? Não, ninguém recebeu essa ordem, né? Uhum. Mas também a gente não vai tratar, porque a gente tem outra prioridade, são apenas 30 pessoas para fazer acordos enormes. Então, o cerco, ele não está vindo pela veia comercial, né? A tarifa foi apenas um instrumento. O cerco, ele vai por todos os outros corredores da política. Caio, dá uma ideia para a gente. No fundo, como é que os caciques de centro-direita enxergam a atuação do Eduardo Bolsonaro? William, os caciques de centro-direita, eles estão mais preocupados em não perder os votos do bolsonarismo, que são, de certa maneira, ocupados pelo Eduardo Bolsonaro ou monitorados. Né? Essa é a grande preocupação. Por isso que o Daniel coloca que eles não se manifestam por causa disso, porque senão eles no caso, tensionam uma relação com o bolsonarismo, sendo que o bolsonarismo tem ali quase metade dos votos que eles precisam para ir para o segundo turno no ano que vem, né? Considerando que 25% mais ou menos dessa faixa está com o Bolsonaro. Agora, o que eles, no bastidor e no off, acham do Eduardo Bolsonaro, eles consideram o Eduardo Bolsonaro toda a atuação errada, consideram o Eduardo Bolsonaro um boçal, né? Com uma atuação errada em nível internacional, se constrangem com o Eduardo Bolsonaro. Só que ninguém vai falar isso em público, porque assim como o Lula, e a gente fala que o Lula está com interesse eleitoral, eles também estão, todos eles. Tarcísio, Caiado, Zema, Ou seja, eles se veem prejudicados. Eles não podem criticar o Eduardo Bolsonaro porque eles precisam do voto do pai, que não é candidato. Então eles não querem se indispor com esse grupo, então eles vão manejando, mira a artilharia para o Lula, mas no bastidor, se dependesse deles, eles teriam voto e explodiam o Eduardo e companhia. Bom, pessoal, estou encerrando. Daniel, por favor. Não, que isso só gera também uma crítica bastante relevante ali do empresariado ou de alguns setores, dizendo, puxa vida, mas
você vai ficar refém mesmo desses 20%, 30% de votos e vai ser incapaz de fazer uma crítica, não demonstrar um mínimo de independência em relação ao Bolsonaro e à família Bolsonaro. Então, isso também testa um pouco os limites do apoio do establishment, do empresariado, a algumas figuras da direita e da centro-direita. E hoje, bem brevemente, William, hoje eu já senti hoje, tem um editorial, acho que é no Estadão, já cobrando do governador Tarcísio de Freitas, que entre nessa operação política para tirar o Eduardo dessa operação na Casa Branca. E depois desse editorial eu recebi de 2 empresários dizendo que concordam com isso, né? Que o Tarcísio também deveria entrar, por ser a principal liderança da direita, vamos dizer assim, da direita clássica no Brasil, também deveria ter uma atuação nesse sentido.